sacrifícios. Em Josué, o chofar precede o grito como clamor profético. Em Juízes, o chofar era tocado para iniciar a jornada. Em Juízes 6 também, Gideão tocou o chofar após ser revestido pelo Espírito do Senhor. E assim vai, são inúmeros momentos aqui. Então, eu vou começar primeiro com a parte histórica para depois vocês entenderem. O que é o chofar? Então, ele é esse instrumento, né, que ele é do chifre do carneiro. É um dos instrumentos mais antigos usados pelo homem. Em várias ocasiões foram usados o chofar, como aqui eu relatei, né? Então, o que é o chofar para nós? É um instrumento usado como grito de guerra, para guerrear contra inimigos perversos e perigosos. Quem são os inimigos perversos e os inimigos perigosos, né? Hoje, para nós, os inimigos mais perigosos, nesses momentos atuais, hoje, começa pelo inimigo interior, né? O inimigo interior é aquele negócio chamado mal do século, que é a depressão, né? A baixa estima. Esses são um dos piores inimigos do nosso inimigo interior. Aquele que nos põe para baixo, aqueles que nos dá preguiça, aqueles que nos causam desânimo, aqueles que nos impedem muitas vezes de concluir um estudo, de concluir um objetivo, né? de esperar mais nessa vida, né? Que seria tentar se instruir para um trabalho melhor. Então esses são os nossos inimigos interiores, né? Entre outros. Os impulsos maus. O que são os impulsos maus? É aquela briga de trânsito onde a gente não se controla e dá vontade para ir para a ignorância, né? São todos esses impulsos malignos que nos, às vezes, numa pequena discussão, um momento que você podia sim relevar e você não releva porque o inimigo age nesse momento ali, né? Esses impulsos malignos, né? Outro inimigo que seriam as paixões ilícitas, né? O que acontece? Durante um casamento existe uma atração por uma segunda pessoa, uma terceira pessoa, né? Então essas são as paixões ilícitas, né? Quando a gente deixa de esperar por aquele companheiro ideal e se conforma com esse que tá bom, vou ficar com o errado até que a certa aparece. Então essas são as paixões, né? As nossas paixões, né? A nossa paixão, de repente, por um carro, né? Fala assim, não, eu poderia, eu vou na igreja e não tenho que lavar o carro, né? Então você trocou aquela paixão de Deus por uma paixão momentânea, né? Uma paixão pelo WhatsApp, pelo Facebook, que nos enche a cabeça e muitas vezes você acaba perdendo a hora, perdendo o momento, perdendo a oportunidade de estar pertinho de Deus. Né? O que o chofar anuncia além da guerra? Ele quebra a corrente do pecado, anunciando uma nova vida e um coração puro. Isso daí é o que ele anuncia, né? Então, por que o chofar é feito do chifre do carneiro e não do chifre do boi, da vaca? Né? Poderia ser, né? Feito do chifre do boi, como o berrante, né? Que é usado para apacentar o gado. O carneiro, gente, ele simboliza aquele carneiro lá que ele foi, como diz, quando Isaac, né, que estava lá para ser oferecido em sacrifício, então Deus proveu o carneiro, que seria o sacrifício no lugar, né? E também na Jesus Cristo, que muitas vezes ele é considerado o Cordeiro de Deus, né? Que ele é também considerado como ele foi feito sacrifício. Então, e a vaca, o bezerro, ele já vem com outra simbologia, que seria a simbologia de quando o povo saiu do Egito e foi para o deserto, e eles queriam um Deus, um ídolo, então eles fizeram aquele bezerro de ouro e adoraram aquele bezerro de ouro. Então, por isso que ele não deve ser feito desse animal, porque ele traz uma simbologia diferenciada, né, por animal. Deus mandou seu povo fazer uma trombeta chamada chofar e a colocou nas mãos do sacerdote, que ficava à porta
tabernáculo e do templo para chamar o povo de Deus para se reunir e se quebrantar na presença do Senhor, confessar seus pecados, celebrar festas e se arregimentar para a guerra. Quando se fala pela primeira vez do shofar, que é lá em Êxodo, né? O shofar é a voz de alguém, né? Então você se ouve essa trombeta, você pode considerar que você está ouvindo a voz de Deus, né? Então aqui, antigamente os casamentos, né? Uma reflexão, né? Antigamente os casamentos eles eram feitos de uma forma diferente. Era assim, o pai da noiva e o pai do noivo, eles combinavam, o pai do noivo ia e falava pro pai da noiva que ele fazia gosto naquela união, né? O casal de noivos só eram usados depois, né? Então, durante todo o namoro, havia o compromisso, havia o noivado. E o noivo não ficava cortejando a noiva, ele ia lá para a tenda dele, para a cidade dele e ficava lá. E daí ele mandava um súdito, alguém vir, ele tocava o shofar anunciando o desejo do noivo. Ele dizia, o noivo gosta disso, disso, disso. E voltava. E a noiva ficava ali durante muito tempo se preparando para receber o noivo, né? Então, durante esse tempo de preparação, existiam vários momentos que vinha o súdito, tocava o shofar e anunciava um novo desejo do noivo. E ela não sabia nem sequer a data do casamento. Ela não sabia quando que ele ia vir casar com ela. Ela ia se preparando. E quem ia ajudando a noiva a se preparar? A família dela, o pai dela, né? Que ia dando suporte, que ia ensinando, que ia providenciando. O noivo gosta de uvas, maçãs, sei lá, e ela ia se preparando. Até que chegava o dia que ele anunciava o noivo está chegando para o casamento. E nesse momento, quando ele chegava, ela tinha que estar preparada. Ela tinha que estar limpa, ela tinha que estar bonita, perfumada, esperando ele, que ele já estava ali, né? Mas era muito rápido, ele chegava, se ela tivesse do jeito que ele anunciou, o casamento ocorria. Se não tivesse como ele quis, como ele desejava, simplesmente ele ia embora e o casamento não ocorria, né? Então ela perdia a bênção dela. Hoje, nos dias de hoje, esse papel é nosso. O pai do noivo, ele é Deus, né? O pai do noivo, ele é Deus. O noivo, ele é Jesus Cristo, né? Então, quem faz o casamento ali, o pai do noivo e o pai da noiva. A noiva somos nós, é a igreja, né? Então, o que acontece? E o pai da noiva é o Espírito Santo, né? Então, o que acontece? Deus e o Espírito Santo, eles se uniram e falaram, haverá um casamento, né? Existe uma promessa, né? E aí vem o noivo, que é o Jesus Cristo, que ele vai chegar. E a noiva que tem que estar preparada somos nós, né? Então essa é a reflexão hoje. A gente tem que se preparar para a chegada desse noivo, que é o Jesus Cristo, né? E quem que vai ajudar a gente a se preparar? Quem que vai dar suporte para nós? É o pai da noiva, é o Espírito Santo. Ele vai estar conosco todos os dias, todos os momentos, né? A gente pede para ele consola, ele vem, ele providencia, ele nos prepara todos os dias. Só que como a gente vai ouvir a trombeta, como a gente vai ouvir o que Deus quer, o que o noivo quer, o que Jesus Cristo quer? Gente, só existe uma maneira, está na palavra de Deus. Essa aqui é a trombeta, é estar lá na igreja, é ouvindo o que as orientações nos chegam, né? Para você ouvir a trombeta, você tem que estar com os ouvidos abertos, você tem que estar no lugar certo. A gente não vai ouvir a trombeta tocar lá no baile, dificilmente. No Face também vai ser raras vezes, no WhatsApp menos ainda, né? Então a trombeta, ela está tocando num lugar, né? É nesse lugar que a gente tem que estar, é na presença de Deus. Gente, se tem acontecer alguma coisa, se você não pode ir, não tem problema. Então você vai para a palavra de Deus uns minutinhos,
e você vai ouvir a trombeta tocar, você vai ouvir as instruções. A gente tem que estar preparado com essas instruções. Senão o noivo vai chegar e a gente não vai estar limpo o suficiente, a gente não vai estar preparado o suficiente e ele vai embora e vai nos deixar. Não vai haver o casamento. A promessa existe. Deus e Jesus e o Espírito Santo, eles se uniram, eles fizeram essa promessa, eles me deram a promessa. Cabe a nós estarmos preparados. Aí vem a parte mais interessante da historinha, que é o chamado, né? Então o que acontece aqui, ó? O chifre do carneiro, para ele se tornar o instrumento de sopro, primeira coisa, o que teve que ocorrer? Aqui a reflexão coloca nós como os chofaristas, como os anunciadores da palavra de Deus, porque aqui a gente está tocando a trombeta, aqui nós estamos sendo chofar. Então quando eu, na minha reflexão, que eu constatei, que eu achei, né, o achismo, que a gente não tinha à disposição esse instrumento na igreja, e muitas igrejas às vezes não têm, né, esse instrumento, eu achei, vamos dar um jeito de comprar esse instrumento, vamos fazer uma maquinha, vamos comprar, não. Mas Deus me trouxe para a reflexão onde que o chofar somos nós somos essas trombetas. A gente vai sim anunciar essa chegada do noivo. A gente vai fazer barulho. A gente tem que, sabe, fazer alguma coisa. A gente tem que se movimentar, a gente tem que bater panela, fazer alguma coisa. Não é isso que as pessoas estão fazendo hoje? Quando eles estão revoltados com o governo, eles estão batendo panela, eles estão apagando a luz, eles estão se fazendo ouvir. Cabe a nós sermos chofar de Deus, cabe a nós sermos esse instrumento do Senhor. Só que para ser esse instrumento do Senhor, precisa passar por um processo. E o processo é o seguinte: para tirar o chifre, o animal teve que ser morto, né? Teve que matar lá o bichinho para tirar o chifre dele. Não vão tirar o chifre dele, ele vai continuar vivo, né? Então, o que acontece? É nós matando a nossa carne. Entendeu? Para a gente ser instrumento do Senhor, a gente tem que matar essa carne aí. Não vai ter jeito, com carne não vai sair o sopro, não vai sair a palavra. Então, para a palavra sair, para ela sair para fora, a gente primeiro tem que matar essa carne aí. Aí vem a segunda fase. Matou o bichinho, tirou o chifrinho, daí. Gente, ali dentro do chifre ficou restos, pedacinhos de carne ainda, né? Como que você faz para tirar a carne do chifre? Provavelmente, naquele tempo, né, onde que não existia um ácido, uma coisa assim, alguma coisa, sei lá eu como é que tira. Mas eu penso assim, que eles usavam o fogo, né? Que provavelmente o fogo ia lá, você coloca ele vai queimar e vai sobrar só o chifre. É a parte que vai doer. É o deserto, é a parte que a gente vai ter que passar, que não vai ser legal. Para matar essa carne, para descontaminar, para alguém conseguir colocar a boca ali, para não haver contaminação, você tem que apartar de toda a carne. Então, primeiro, matou o bichinho, você matou a carne, você começou a morrer, né? Você começou a morrer o velho eu. Aí começou a vir uma nova criatura. Você se descontamina todos os dias. Porque para você se tornar um cristão, para você seguir a Cristo, você pode beber. Está escrito assim, que tudo é lícito, mas nem tudo te faz bem, né? Então você primeiro, gente, tem que matar, vai aos poucos, vai tirando, vai limpando, vai aferindo, vai descontaminando, com o tempo vai saindo, sabe? Eu conheço uma pessoa muito usada por Deus, que está há muitos anos na igreja, e há pouquíssimos meses que eu fiquei sabendo que ele conseguiu se libertar do cigarro. Então, o que acontece? Ele no primeiro, ele fala, não, deixa eu aqui no meu mundinho, porque eu fumo, e eu não vou parar de fumar. Né? Eu demorei muitos anos para parar, conseguir. O cigarro foi um dos últimos vícios que eu consegui perder. Demorou muitos anos. Mas você não precisa ser o santinho, o 100%. Não, você basta se colocar na posição. Coloque-se na posição e venha. E o resto, o Espírito Santo, Deus vai trabalhando, vai agindo, e a gente vai conseguindo fazer. Então, essa contaminação é o fogo. E depois, o último passo é o posicionamento. Porque se você colocar o chofar virado, lado contrário, ele não vai emitir o som, né?
Isso falando no instrumento. Então, o posicionamento ele é muito importante, né? Para sair o som perfeito, para sair aquilo que deve, anunciar a coisa certa, né? Então, para você se posicionar, para sair o som perfeito, você tem que primeiro sair da tua zona de conforto, né? Que é buscar. A zona de conforto nossa é dormir. A nossa zona de conforto, de repente, é estar ouvindo uma música, tá bom isso aqui mesmo. Você não se preocupa que aquilo ali vai te fazer mal. Você tem que se limpar bem e só ouvir coisas boas, tentar pelo menos. Não. Ó, essa semana eu escutei uma música, gente do céu, aquilo lá ficou na minha cabeça de tal forma que eu fiquei cantando aquilo, gente do céu, e é nesse The Voice aí, né? The Voice, que tem lá, gente do céu, eu nunca tinha ouvido aquela música, e eu ouvi, e aquilo ficou pra mim conseguir tirar aquilo de dentro de mim. Eu falei, o que eu ouvi? Porque eu tava ali na televisão, eu tava tão cômoda, né? Instantinha, ali, gostoso. E eu ouvi aquilo lá, de tal forma, e falava, negócio de traição, ela não presta, e ela não presta. Então, aquilo me chamou de tal forma que foi difícil eu conseguir. Então, quer dizer, nesse momento que eu ouvi aquilo lá, eu já saí da posição e fiquei com aquela coisa ruim na minha cabeça. O que acontece? Se a gente tem uma mesa, igual a gente foi numa reunião, a gente que era muito farta, depois da Itaipu sem dinheiro, né? Então era muito farta. Você ia pro coffee break, mas você acabava de comer. Na hora do almoço, você já estava tão cheio, que você não conseguia nem almoçar direito. Aí quando você acabava de almoçar, ia pra reunião de novo, mais um pouquinho, palestrinha lá, mais um coffee break. Gente, foi de passar mal. Já eu deu nos outros dele de tantas coisas ruins que ele comeu, porque era muito farto, né? E jantar, ninguém jantou mais. Por quê? Porque você já estava cheio. Então, se você deixa os seus neurônios para as coisas boas, você vai ter mais sede de coisas boas. Se você comer o que não presta, gente, você vai estar cheio. Não adianta que vai vir com coisa boa. Ah, vamos, porque não sei o que, você já vai estar cheio. Você já se alimentou do que não presta e daí já não alimenta mais nada. Não adianta, porque se você entrar, vai vomitar, não vai te fazer bem. Então, o que eu coloco hoje é isso, que pra gente tá sempre se preparando com coisas boas, gente, é assim, é o jejum, sabe? É a oração, é uma maneira de se purificar, é uma maneira de se separar, né? Ó, por exemplo, a gente teve a situação essa semana no nosso quadro político dos vereadores que foram presos, né? Então, o que acontece? Pessoas comentaram em grupos assim que eles estão todos lá de cabelo. Você trabalha lá na parte dessa. E eles estão todos com cabelos raspados já, os vereadores, né? Estão todos com as roupinhas lá, os uniformezinhos de tá na cadeia, né? E o povo tá dando risada e aplaudindo, dando glória a Deus. Só que era pra gente estar triste, porque a gente se entristece quando alguém está na cadeia. Se o meu irmão tiver, por mais que ele aprontou, e ele for lá para a cadeia, eu vou chorar demais. Eu vou ter misericórdia da vida dele, eu vou lá visitar ele, eu vou levar o filho, entendeu? E eu vou pedir a Deus que ele se arrependa, que ele saia de lá, que ele se transforme, que ele seja uma nova criatura. E é isso que a gente tem que fazer por eles. Se eles estão lá, eles são nossos governantes, se eles erraram, amém, eu também já errei, eu também já pude estar lá, né? Eu podia estar lá, eu podia ter vestido aquela roupinha lá no passado, né? Quantos aqui de nós, então não cabe a nós julgar e não, cabe a nós ter misericórdia da vida deles, orar por eles, sabe? Um casal que está com dificuldade, a gente cabe a nós orar por eles, sabe? Não fala, mas ela não presta não, demorou para perceber. Não, vamos orar para Deus reconstruir essa vida aí, para Deus. Assim, se não pode unir esse casal, mas que reconstrua esse coração, né? Não vamos parar de bater palma porque não presta, né? E ter misericórdia, fazer aquilo que Deus pediu para nós. Vamos ser trombetas, vamos falar que Deus está voltando, né? Porque na hora que a trombeta tocar realmente, vai dar tempo de mais nada. E tudo aquilo que Deus vai dar, aquilo que a gente
um som mais curto, mais comprido, assim, cada tipo de som ele anuncia uma coisa diferente. Tá, aumenta o volume aí da caixa. Gente, veio uma cozinha completa de lata de madeira. Veio a cozinha da marca boa ainda, né? Era uma mulher cuidadosa, não tinha um enferrujadinho da cozinha completa. A mesa também, a nossa mesa que tinha dentro, ela é de madeira e não pode. Tem que ser ou mármore, ou vidro, ou inox. Então, né? Fica caro se fazer uma mesa de inox, né? Fica caro. E junto com a doação veio uma mesa com tampa de mármore. Então, branquinha, tudo combinando. Então, glória a Deus. Esse testemunho dessa semana, assim, que a gente ficou muito feliz, né? Muito feliz mesmo. Porque antes da gente se preocupar, a irmã já tinha doado, só que eu não olhei as fotos, nada, e a gente foi buscar, a gente nem sabia o que era. Ela mandou foto, eu não abri, e a gente foi buscar e era esse presente de Deus aí, né? Então, que Deus ele cuida de nós.
fazer assim. Por exemplo, eu preguei, né? Eu vim aqui, dei minhas perninhas, então eu sugiro assim, já que eu paguei o mico, como dizer que não é mico, eu que paguei o preço daqui, que eu então escolha alguém para vir da próxima. Sabe? O que vocês acham? Por exemplo, senão você não, mas eu não vou, mas o próximo você, né? Você me pegar. Então, mas não, hoje é o último, né, do ano. A gente vai passar a Natal de novo, e daí a gente volta no dia 7, né? Vai no dia 7, que é um número muito bonito, né? 7 de janeiro, que é um sábado, né? Daí a gente vai voltar, a gente vai no próximo dia 7 de janeiro, e daí eu faço. Quem não estiver viajando, assim, porque a gente entende também que não estiver viajando, No dia 7. E também tem um testemunho também que é muito interessante. Nós aqui tentamos várias igrejas até, a gente saiu daqui, acho que uns 2 anos por aí fora e rodando. Até no Paraguai, teve uma igreja que fez até parceria, vinha aqui todo sábado, mas não via ninguém, né? Então assim, e aí quando a missionária Kátia veio, foi no aniversário da Santa, eu passei a entender também, aí Deus vai falando com a gente, né? Até porque foi ela que trouxe essa ideia para o evangelismo, né? Foi onde tudo começou, né? Então aí Deus, inclusive, quer demonstrar também que uma alma, porque ele trouxe para cá, que eu jamais ia vir para Foz, eu falei até para minha mãe, a última cidade que eu vou para Foz, nunca ia voltar e estou aqui, então a gente tem que vigiar muito o que fala, né? Porque imagina, então eu tenho um testemunho assim, muito grande que eu tinha inúmeros lugares para ir menos para Foz, vim parar aqui. Então aí, através de uma alma, né? Aí veio vir para cá, uma família e uma ONG. Então, para ver como Deus trabalha. Então, você analisa uma só, né, mas se traz um todo, e é um projeto social que está só começando. É muito grande assim, o projeto, Deus tem falado bastante sobre isso. E são coisas maravilhosas que têm acontecido, como o testemunho que ela deu. E as coisas acontecem assim, um dia precisa, no dia seguinte acontece. É fantástico, fantástico ser fiel, né? Fazer exatamente você precisa ser fiel, né? Andar corretamente, vale a pena. Deus é maravilhoso, né? Então, e aí quando eu fiquei sabendo, né, conheci a missionária Kátia, né? Aí Deus foi falando, tá, é aqui, é o projeto, tá, aí começamos aqui os cultos e foi maravilhoso, passou de inúmeras pessoas aqui, mais de 30 pessoas aceitou aqui Jesus, e assim, aí Deus foi falando que realmente está tudo certo, e que também a igreja lá, a gente voltou, né? Um dia até falamos, vamos ali pertinho, né? Estava indo lá para outros lugares. A gente foi, vamos aqui pertinho. E aí parece que a igreja passou por uma certa fase, né, de desconforto ali, depois parece que ficou gostoso de novo. E aí logo em seguida já veio a parceria e a gente estava até para fazer uma outra igreja lá no centro, lá. Era uma segunda que a gente foi aqui, e aí na terça a gente ia fechar com uma igreja lá no centro, fazer parceria, né, diz que a igreja é boa e tal, né? Só que não era para ser. O pastor Luir pegou a gente lá e aí foi muito rápido, né? E